palavra do nosso Deus, porque certamente o Senhor vai falar comigo e com você. Não é em vão que você parou neste momento, não é em vão que você deixou o seu radinho aí ligado para ficar atento à palavra do nosso Deus. Certamente Deus nos fará ouvir a sua palavra liberada para nós da forma que Ele quer, da forma que Ele vai agir. Queridos, queridas irmãs em Cristo, irmãos, uma certa feita o nosso Deus, Ele dá uma ordem ao profeta Isaías, para que ele vá se direcionar, falar ao rei Ezequias, para que ele viesse ter uma organização na sua casa, porque Deus tinha dito a ele naquele momento que os seus dias estariam terminados sobre a face da terra. Observando bem a palavra inerrante, que é a palavra do nosso Deus, aleluia, o profeta, ele fala ao rei, e ele teme e sabe que Deus estava se dirigindo a ele, mas naquele momento, quando o profeta sai da sua presença, nos orienta a palavra de Deus, que o rei, ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar ao seu Deus, ao mesmo Deus, sim, ao mesmo Deus que naquele momento tinha falado a ele que ele iria morrer, que a sua enfermidade seria para a morte. Estaria se encerrando o capítulo da história de Ezequias, mas ele ora ao Senhor, mesmo estando em um estágio caótico, segundo nos diz a palavra, se ele estava prestes a morrer, ao ponto de Deus lhe ordenar a colocar a sua casa em ordem, ele começa a orar e a conversar com Deus, aleluia, contando os seus feitos. E ele, na sua oração, ele diz: olha, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei na verdade, ou diante de ti na verdade, que maravilha essa palavra, eu me sinto, aleluia, coberto de uma verdade que é a palavra de Deus. Aleluia, eu já quero abrir um parêntese nesta noite. Será que eu e você estamos andando na verdade? Será que temos ousadia de entrar no Santo dos Santos com a nossa oração e dizer: olha, Deus, lembra, aleluia, se achar graça aos teus olhos, lembra que eu ando na verdade, aleluia. Ezequias teve este privilégio, esta ousadia, porque ele tinha, aleluia, como dizer isso a Deus, porque ninguém se oculta, ninguém se esconde, aleluia, ninguém simplesmente entra em algum lugar e se esconde da presença de Deus. Deus, ele sabia tão somente, aleluia, como se comportava o seu servo, aleluia, e ele conversa com Deus, diz: olha, se achar graça aos teus olhos, lembra, Senhor, aleluia, que diante de ti eu andei na verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto diante de ti, fiz o que era reto, Senhor, diante da tua presença. Esta palavra é muito importante, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Veja que Ezequias, ele disse: eu andei com o coração perfeito diante de ti, aleluia, que era reto, aleluia, aos teus olhos. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Ele disse: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Queridos,
há muitas pessoas preocupadas em fazer o que é bom aos olhos dos homens. Há muitas pessoas preocupadas querendo aparecer aos olhos dos homens para tomar posições. Aleluia, mas Ezequias teve como dizer: Senhor, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Ele estava dizendo: antes de agradar a qualquer pessoa, Senhor, eu te agradei primeiro. Antes de olhar qualquer situação, Senhor, eu olhei primeiro a situação que te agradava. Eu olhei primeiro para as coisas que o Senhor colocou diante de mim. Eu olhei primeiro para a minha vida espiritual. Como é que eu estava agradando a Ti, Senhor? Por isso Ezequias, ele confirmou dizendo, aleluia, ele tinha prioridade própria em falar ao seu Deus esta palavra, dizendo: olha, Senhor, que eu andei, aleluia, com o coração perfeito diante de Ti, e fiz o que era reto, aleluia, diante de Ti. Eu olhei primeiro para as coisas, ó Deus, aleluia, que primeiro estava diante de Ti. Primeiro eu procurei agradar a Ti, e depois, se estiver espaço, eu agradava o homem. Aleluia, é isso que o rei estava dizendo ao Senhor dos Exércitos, aleluia, ao Deus que está acima de todas as coisas. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Então, esta maravilha desta palavra que nós devemos gravar nos nossos corações. E como é que está a tua vida diante do Senhor? Você está andando na verdade? Você está fazendo conforme o que é reto, aleluia, diante da presença de Deus? Com quem você está se preocupando em agradar? Será que estamos mais preocupados em agradar a Deus ou agradar aos homens? Será que a nossa vida, aleluia, está sendo uma porta, uma janela aberta, ou escape de saída para alguém, ou só estamos andando de fachada, tentando agradar o homem? Bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nos conta a palavra de Deus, que acabando esta pequena oração, aleluia, eu me ponho diante de uma oração simples, aleluia, de uma oração pequena, glória ao nome do Senhor, mas uma oração com propriedade, com uma oração com direito, aleluia, uma oração vivida, uma oração espontânea que vem lá de dentro, aleluia, porque Ezequias não tinha do que esconder a sua vida diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Ezequias não tinha como, aleluia, barganhar com aquele que tem o poder sobre suas mãos. Aleluia, ele ora uma oração simples, ele conversa, ele vira o seu rosto para a parede e vê, aleluia, e contempla como se Deus estivesse na cabeceira da sua cama. Aleluia, ele começa a conversar com Deus. Pequenas palavras com propriedade vivida faz uma grande diferença nas nossas vidas. Não basta só ter uma boa oratória, não basta ser só eloquente, não basta simplesmente conhecer. Aleluia, é preciso viver, é preciso estar, aleluia, naquilo que Deus Ele quer para minha e para a tua vida. Aleluia, porque não basta simplesmente crescer em conhecimento, mas temos que nos dividir conhecimento e graça. Aleluia, porque a graça nos faz andar perto de Cristo. Aleluia, o conhecimento é uma defesa para as nossas vidas. Aleluia, então Ezequias teve essa prioridade e propriedade na sua vida. Quando ele acaba de orar, o profeta não sai do pátio, do palácio. Deus, ele vai lá no profeta com a sua voz.
e diz: Isaías, meu filho, volte. Eita, aleluia. Eu ouvi a oração de Ezequias. Glória a Deus. É isso que nós devemos entender. Profeta é para profetizar o que Deus ele está mandando. E não se preocupar com os resultados. Porque quem dá o resultado é Deus. Ele que fala e Ele é quem se responsabiliza. Nós temos que simplesmente falar aquilo que Ele proporcionar ao meu e ao teu coração. E o resultado, quem provoca é Ele. O resultado final, quem dá é Ele. Aleluia, muitas pessoas estão preocupadas em falar. Aleluia, pensando no resultado que vai causar. Meu filho, minha filha, deixe Deus com o resultado. Aleluia, deixe Deus com o resto das coisas. Porque aquele que manda falar, ele sabe, aleluia, do resultado. Diz a Bíblia Sagrada que ele volta, porque Deus diz: volte, vai até Ezequias, ao chefe do meu povo, aquele que estava atendendo a voz do Senhor, e diz a ele que é o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Eita, aleluia. Não sei se você está entendendo. Tudo isso aconteceu porque Ezequias estava vivendo uma vida particular com Deus. Ele não tinha duas formas de viver. Ele não se mostrava de duas formas diante de Deus e diante do povo. Ele era diante do povo um e diante de Deus o mesmo. Aleluia. Não sei se você está entendendo, mas o Senhor vai te fazer entender esse negócio nesta noite. Aleluia. Se preocupe com o que Deus está achando de você. Se preocupe a forma que você está andando com Deus, porque Ele está cuidando do resto. Porque Ele vai alinhar o resto. Ele vai alinhar as outras coisas. Aleluia, sua palavra nos garante isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas que serão acrescentadas. As demais coisas o Senhor te dará. As demais coisas o Senhor fará por ti. As demais coisas o Senhor vai colocando na tua mão. Só basta primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não tem meia vida, não tem meia balança, não tem casos, situações, é o reino de Deus. Com aquilo que Ezequias estava vivendo, ele teve condição de fazer a sua oração, e por causa da sua vida, da forma que ele estava vivendo, ele ora a Deus, e Deus, ele muda a história. Deus, ele muda toda a situação. Deus, ele muda toda a situação da vida de Ezequias. Deus, ele diz a ele: eu te sararei. Irmãos, o negócio é sério. Deus, ele disse: eu te sararei. É o terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Diz a palavra de Deus que o Senhor disse a ele que iria lhe sarar e lhe acrescentaria 15 anos, aleluia, da sua vida. Imagine comigo, entre dentro dessa história, um homem prestes a morrer, dado um veredito por Deus, e muitas vezes as pessoas não entendem e não compreendem a forma de Deus trabalhar. Porque muitas vezes batemos o pé e dizemos: não, mas na Bíblia está escrito que Deus, aleluia, não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Sim, aleluia, vamos ver,
Aleluia. Por que Deus ele falou isso? Porque o profeta pronunciou a palavra. Aleluia. Porque Deus estava cobrando algo do seu povo. Porque Deus queria algo mais. Mas da frente vai dizer que Deus é capaz de voltar atrás. Aleluia. Se alguém se arrepender, se alguém voltasse, se alguém deixar a vida que vivia e olhar para o autor e consumador da sua fé. Por isso tem muita gente que olha para mim, para você, e não está entendendo ainda como é que a nossa vida virou, aleluia, para melhor. É porque o Senhor enxergou arrependimento nas nossas vidas. É porque o Senhor viu realmente que nós, aleluia, estamos vivendo segundo a sua palavra. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. E Ezequias, ele fica assim muito feliz, mas ele pergunta a Isaías: se o Senhor me sara, se o Senhor acrescenta 15 anos a mais na minha vida, como eu saberei, aleluia, que isto vai acontecer? Ezequias está acostumado com Deus que faz e que prova e que aprova. Ezequias está acostumado, né, não simplesmente falar de alguém e ficar esperando, não. Deus tinha falado a ele naquele momento, e ele acredita tão somente dizendo: olha, certamente, aleluia, o Senhor fará isto. Mas qual é o sinal da parte de Deus que eu vou receber, aleluia, para confirmar a minha cura, para confirmar o milagre, para confirmar que o Senhor está no negócio? Deus, ele disse a Ezequias, aleluia, que não simplesmente só sararia ele estaria derrubando os seus inimigos diante dos seus olhos, que cuidaria do seu povo, que estaria com ele. Eita, aleluia, que coisa forte nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você estiver na presença de Deus, aleluia, os teus inimigos vão cair por terra. Aqueles que se levantam diante da tua presença vai cair por terra. Enquanto você estiver na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele vai cuidar dos teus, aleluia. Ele vai viajar contigo, Ele vai passear contigo, Ele vai te fazer, aleluia, prosperar na terra dos viventes, aleluia, porque Ele é Deus e o resto é Baal. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Ezequias disse: eu preciso de um sinal. E Deus, junto com o seu servo, porque o profeta também ele tem que entender, aleluia, que o ministério dele está vocacionado pelo Deus que o chamou. Ele diz: olha, Ezequias, vamos fazer o seguinte: o relógio de Acais pode adiantar-se ou atrasar-se os graus que foi. Então, as coisas de Deus assim, irmãos. Deus, ele vai se mostrar nas coisas impossíveis, porque nas coisas difíceis eu faço. Diácono Emerson França faz. Nós conseguimos executar as coisas difíceis. Deus, ele nos dá a estratégia, a sabedoria para fazer. Agora, quando é impossível, deixa Deus trabalhar. Quando for impossível para você, entrega na mão do Senhor. Deixa Ele trabalhar. Ezequias disse: eu não quero simplesmente que adiante, porque é fácil adiantar, inclinar. Tudo para frente é mais fácil, irmãos. Ele disse: eu quero que recue. Eu quero que desça, que retorne 10 graus do relógio. Que coisa tremenda. Para quem já estudou, para quem, só para a gente analisar as coisas que Deus ele faz. Para quem já analisou esta mensagem, esta reflexão. O relógio de Acais, os horários iam conforme o sol.
Analise isso comigo nesta noite. Era a sombra que se fazia no relógio de Acais, conforme o sol ele se posicionava e fazia a resta ou a sombra no relógio de Acais. Aí dava a entender que horas era naquele momento, aos graus que se adiantava, porque o sol ele não recua, ele sempre vai à frente. Mas Ezequias queria algo extraordinário. Só quem pede coisa extraordinária é quem tem, aleluia, intimidade com Deus. Só quem vai pedir coisas impossíveis é quem tem intimidade com Deus. O que é que o profeta faz? Ele disse: espera, porque o sinal vai descer agora. Isaías ora ao Senhor, e a palavra de Deus vai nos dizer neste momento que a sombra ela declina, ela recua 10 graus, como foi proposto. Então isso significa a entendermos, se este relógio era simplesmente ao decorrer do sol, isto significa que Deus ele fez o sol recuar 10 graus para dar vitória ao seu servo, para mostrar o seu sinal na vida dele, para mostrar que era ele que estava falando, para mostrar que era ele que estava se revelando diante do seu povo. Bendito e exaltado é o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nesta noite, aleluia, para você que ouve esta palavra, tenha intimidade com Deus, se aproxime de Deus, ande com Deus, viva com Deus, se alimente com Deus, aleluia, viva tão somente os projetos de Deus na sua vida, porque o Senhor, Ele tem poder de fazer o impossível, Ele tem poder de fazer aquilo que você não pode fazer, aleluia. Simplesmente tenha mais intimidade, desça mais um pouquinho, se humilhe mais um pouquinho, aleluia. Faça aquilo que Deus ele propôs ao teu coração, porque Deus ele é fiel para fazer o que eu e você não consegue fazer, aleluia. Se você tem intimidade com Deus, se você está andando com Deus, aleluia, Ele nunca vai te deixar sem o sinal, Ele nunca, aleluia, vai deixar você sem a palavra, Ele nunca vai deixar você sem escape, Ele nunca vai deixar você sozinho ou sozinha, Ele vai andar contigo lado a lado, Ele vai, aleluia, te carregar nos braços quando você não puder mais andar, Ele vai colocar ânimo, Ele vai colocar força, aleluia, na tua vida, e você vai caminhar, aleluia, porque Ele é Deus, aleluia, de fazer a diferença na minha e na tua vida. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Creia tão somente que o nosso Deus é aquele, aleluia, que deixa o sinal quando Ele fala. Bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Agradeço a Deus por esta palavra, por esta oportunidade, que Deus em Cristo nos abençoe, em o nome de Jesus.